Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um devocional com as promessas de Deus. O texto de hoje, ele se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, que está escrito assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pelo o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente na minha fraqueza, porque o poder de Cristo repousa em mim. Que promessa maravilhosa. Esse texto ele foi escrito, é uma palavra do apóstolo Paulo, e por isso o tema do devocional é promessa de dependência. Aqui o apóstolo Paulo nos fala que nós dependemos de Deus, né? Que a nossa fraqueza se aperfeiçoa a nossa fraqueza se aperfeiçoa no poder de Cristo Jesus. E o autor do devocional, o pastor Carlito Paz, ele nos fala assim, que a igreja de Jesus, ela lutava para manter saudável na panteísta Corinto. Por quê? Porque Corinto era uma cidade portuária marcada por intenso comércio e movimentos religiosos, como muitas cidades nos dias de hoje. E, naturalmente, a igreja sofria influências dessa realidade. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu cartas para ela. E 2 estão no Novo Testamento. O cerne dessas cartas era motivar, né? Era motivar os crentes e a edificar a igreja por meio dos dons do Espírito Santo e do ministério. A partir da obra de Cristo, pois somente com o que vem do alto podemos vencer o mundo. Somente com o que vem do alto que nós podemos vencer o mundo, vencer nas adversidades da vida, né? E aqui, a luta entre os valores do reino, e do mundo sempre existirá. Inspirado pelo Espírito, o apóstolo Paulo nos dá a chance para lidar com o mundo. Na primeira carta, ele nos lembra, que é 1 Coríntios, ele nos lembra que, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Essa passagem ela está escrita na carta dos 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27. E o autor continua falando assim, que os poderes deste mundo se gloriam no que podem fazer, no quanto conquistarem para si e no quão independentemente são. Desejam fama e renome, roubando a glória que pertence a Deus. Poxa, né? Ele é o único digno de louvor. Ele se opõe aos orgulhosos e fomos chamados para depender completamente do Pai e a desfrutar da sua provisão. Glória a Deus, né? As obras humanas são destruídas pelo tempo, enquanto Deus nos oferece vida eterna. Quer dizer, as obras do mundo,
elas são destruídas com o tempo, mas Deus, ele nos oferece vida eterna. Nós somos chamados a reinar com Ele pela eternidade. O que são os poderes do mundo comparado a isso? Oh, glória! E ele finaliza aqui, o autor finaliza falando assim: lembre-se das palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. João 18, versículo 36, parte A do versículo. Não se entristeça quando parecer fraco pelos padrões do mundo, pois é nessa fraqueza que você rende, né? É na fraqueza que você rende glória a Deus quando opera milagres na sua vida. O apóstolo Paulo, ele tem uma parte, um versículo que ele fala assim: quando sou fraco é que sou forte, mas isso só se consegue com a força de Deus, né? Porque quando nós nos sentimos fracos é que nós somos fortes. E nós somos chamados a reinar com Ele pela eternidade. O que são os poderes do mundo comparado a isso? Amém? Lembre-se, né? Que não devemos nos entristecer quando parecer fracos pelos padrões do mundo, mas é na fraqueza que você rende glória a Deus. Ele opera milagres na sua vida. E ele finaliza falando assim: não se deixe levar pelas comparações. Não se deixe ser levados pelas comparações. Conte com a sua provisão para testemunhar seu poder aos que estão à sua volta. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Que essa palavra ela seja aplicada no seu coração, como ela foi no meu coração, como ela falou muito a mim. Que vocês possam se aperfeiçoar no poder de Deus. E lembre-se, o reino de Deus, ele nos prepara para a eternidade. Amém? Fique na paz do Senhor.